Tudo bem? Mais uma videoaula. Agora a videoaula é de geografia. É o capítulo 4, mas eu só quero fazer uma revisão rápida do capítulo 3. Tudo bem? Então, como vocês podem perceber aí, colocando na página 120, se você está com a apostila material, é só abrir na página 120. Se você tiver a senha do SAS, coloca aí depois. Enfim, você entra no sistema SAS, digita sua senha, login, e aí você entra na apostila virtual. Claro que fica mais fácil com a apostila, né? A material. Mas, enfim, aí fique a seu critério. O importante é você acompanhar. Então, população do Brasil, se você observar, a gente entra, inclusive, na aula, no vídeo anterior, eu falei sobre o IBGE, sobre enfim, a quantidade de pessoas, o crescimento populacional do Brasil, enfim, tem uma estimativa aí que eu pedi para vocês verem, as projeções, que até 2100 provavelmente nós teremos um crescimento, mas depois o gráfico vai mostrar que haverá uma leve queda, tudo bem? E ao analisar o gráfico, percebe que a população brasileira até agora só aumentou. A população cresce quando em um local nascem mais pessoas do que morrem. Esse crescimento populacional é denominado de crescimento natural. Tá? A quantidade de crianças que nascem vivas no período de um ano é a chamada de taxa de natalidade. Então, eu falei para vocês, inclusive, por que a Antártida não tem taxa de natalidade? Porque não tem pessoas oficialmente morando por lá. Nós temos apenas pesquisadores. Então, lá é zero. População zero, população oficial. A taxa de natalidade ela é contada com crianças, nascimento de crianças que vão de zero, inclusive é uma taxa até interessante, porque ela também se enquadra mais para frente, eu vou mostrar para vocês, sobre a mortalidade infantil. Tá? Mas é legal essa projeção porque mostra o nascimento, então quanto mais pessoas nascendo e crescendo, se desenvolvendo, obviamente, né, aumenta-se a população local. E aí depois eles fazem um comparativo com o crescimento populacional em relação às pessoas que, de certa forma, estão vivas, né, naquele local. Então, eles fazem esse levantamento, inclusive o próprio censo faz a respeito. Por isso que eu disse que no vídeo anterior há um questionário vasto para que eles tentam de alguma forma, quando fazem as entrevistas, eles tentam respondê-las com base no que é passado para eles. Então é muito importante essa análise que eles fazem a respeito, principalmente do nosso país. Tá? É o famoso aí censo, inclusive o dado mais importante, claro, tem muitos, mas um dos mais importantes é a contagem da população. Tudo bem? E aí tem o exercício aí da página 123, com texto sobre o censo demográfico, e vocês estão vendo aí o censor fazendo análise, e aí tem um texto na página 123, é importante ler para depois responder qual a importância da realização do censo demográfico e depois quais dados são levantados na entrevista do censo. E aí, quando você lê o texto, você vai ver que não é só a quantidade. Então, eles vão ver a cor, raça, religião, estado civil, se é solteiro, se é casado, enfim, renda familiar, renda mensal, onde nasceu, estado de saúde, enfim, saneamento básico, uma série de questões. Tudo bem? Aí na outra página você tem mais um gráfico bacana, né? Distribuição da população por sexo e de idade. Muito interessante isso aí. Tá? As informações sobre a população podem ser organizadas de muitas maneiras. Uma das formas de organização desses dados é por faixa etária e gênero. Tá? Então o gráfico mostra a população organizada por idade e gênero. É chamado de pirâmide, inclusive vou até aumentar, só para você ter uma visão melhor. E olha só que interessante. O bacana é que ao final está ali, ó, de 0 a 24 anos é considerado jovem. Então você tem crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Do 25 a 64, adulto, e o idoso já é de 65 para cima, tá? Nessa análise dos dados. E você perceberá aí ó, que ó, os homens com mais de... Olha só, interessante.
a quantidade de pessoas que tem no Brasil, segundo aí 2015, haviam mais pessoas de 10 a 14 anos até, vamos supor, se você olhar, você vai ver que de 10 até os 29 anos, você tem quase que uma igualdade aqui na linha. A partir dos 30 aos 34 vai diminuindo, tanto que repare que pouquíssimas, 835 pessoas foram encontradas, homens com mais de 100 anos, 835 homens. Em compensação, eu tenho aqui mais de 5 mil mulheres com 100 anos. Então, o que você deduz? Que a mulher, ela vive mais que o homem. Muito bacana isso, muito interessante. Então, o censo encontrou mais de 5 mil mulheres com 100 anos e encontrou 835 homens com 100 anos. Olha, o homem, então, está perdendo terreno. Muito interessante esse levantamento aí que você vai perceber. Tá? Parece, então, que o homem há uma tendência de ir por vinagre aí mais cedo que as mulheres. Mas é só um gráfico para você entender, né? Pode se divertir, inclusive. Aí na outra página também tem mais uma questão interessante. Tudo isso fez com que a esperança de vida ao nascer dos brasileiros aumentassem. Por quê? Aí você olha no começo do texto. No Brasil, o número de integrantes de uma família tem diminuído. Isso quer dizer que no passado era comum as famílias terem mais filhos. Então, o que acontecia? As famílias eram mais numerosas. O papai e a mamãe, na época, no passado, tinha 3, 4, 5, 6, 7 filhos, ou até mais, dependendo. E hoje há uma média de 2 no máximo. Às vezes nem isso, mas a média familiar chega a 2. Há famílias com 3 que já é tido como grande hoje em dia. Mas no passado, 5, 6, 7 já era uma família com uma quantidade aceitável. Hoje mudou-se. Principalmente por quê? Porque a mulher conseguiu a sua independência profissional. E hoje é a mamãe e o papai quem trabalham. Então, na época dos avós, quem trabalhava mesmo era o papai. Era o vovô. A vovó ficava em casa. Na época era papai e a mamãe. Então, a mamãe ficava em casa. Era como se fosse realmente uma dona de casa, cuidando dos afazeres do lar. Hoje é diferente. Hoje, em função disso, você acaba tendo uma diminuição do número de integrantes de uma família. Tá? Então, aí você observa aí que tem um gráfico muito bacana, inclusive, ó. Inclusive, o Lito está falando para vocês. Entretanto, apesar de avanços de conquista, ainda há muito que se desenvolver na infraestrutura e no atendimento, né, com relação à população do Brasil. Por que se fala isso? Por que ele está falando isso? Porque a expectativa de vida também é contada no censo. É muito interessante isso. Há uma ideia de expectativa de vida. Então, por exemplo, se você pegar a era medieval, havia uma expectativa de, no máximo, 40 anos, 45 anos. Por que, professor? Porque na época tinha muitas guerras, muitas pestes, doença, falta de higiene. Hoje, com o avanço da medicina, a expectativa chega a 70, até supera os 70 anos. Porém, né, ainda temos muitos problemas a respeito com relação ao sistema de saúde, ao estilo de vida. Tá? Mesmo com a expectativa aumentando. Tanto que você pode ver o gráfico aí que nós temos em 1940 a esperança de vida ao nascer e até os 42. Hoje, né, nós estamos já no novo milênio, chega a 70, como eu havia dito a vocês, mas mesmo assim a gente ainda encara muitos problemas. Quais problemas? Por incrível que pareça, ainda falta saneamento básico em muitos lugares, aqui no Brasil, muito, tá? É demais. Há lugares, por exemplo, na região norte e nordeste, não preciso ir longe, a própria região sudeste também. Nós temos aí as famosas invasões, os lugares que são chamados de comunidade, mas que outrora eram classificados como favelas. Também, muitos lugares não têm saneamento básico. Tá? Então, a gente está observando, então, a expectativa de vida e do ser humano, principalmente aqui no Brasil. Tá? Um menor número de nascimentos e o aumento da esperança de vida faz com que a população
do país fique mais idosa, ou seja, em função da diminuição de número de filhos, então o que está acontecendo hoje em dia? A expectativa de vida no Brasil está aumentando, então hoje as pessoas estão morrendo mais tarde. E o número de filhos está diminuindo, então o que acontece? A população brasileira, que outrora crescia muito e era mais nova, hoje já está ficando mais velha em função da quantidade pequena de filhos, de crianças que estão aparecendo. Muito bacana isso, você observar. Muitos países da Europa já estão passando por isso. Então, outrora as famílias tinham muitos filhos, hoje não. Hoje a coisa está bem diferente. Tá? Então, alguns países a civilização, o povoado já está envelhecendo e não está tendo uma renovação. Tá? Por quê? Vários fatores. Um deles é o que eu falei. Hoje em dia a mulher já é independente, ela sai para trabalhar. Tá? Então, em função disso, há, claro, um preparo, um planejamento familiar. E as famílias acabam tendo menos filhos. Tanto que, como eu falei, a média mais ou menos é de 2 filhos. Tá? A média é 2 filhos por família. Ah, professor, mas em regiões do Brasil, Nordeste, Norte, ainda tem famílias com muitos filhos. Sim, ainda há famílias que seguem essa ideia de que alguém tem que ficar em casa. Mas se você procurar nas grandes cidades, as cidades urbanizadas, a tendência é essa. Por isso que a média, né, mais ou menos, é 2 filhos. Tudo bem? Rapidinho, não percamos tempo. Aí depois eu tenho aí mais uma questão a respeito, para vocês verem o envelhecimento da população brasileira. Muito interessante esse capítulo, que mostra aí que no passado o Brasil era considerado um país jovem, população de pessoas de 0 a 19 anos. Tá? No entanto, ao observar a pirâmide etária de 2010, percebe-se que atualmente o país é considerado adulto. Então, a tendência é que mais para frente o Brasil torne-se um país de pessoas idosas, por causa disso que eu falei para vocês. Tá? A diminuição da quantidade de integrantes da família. Tudo bem? Outra coisa legal, bacana, aqui tem um exercício a respeito, você tem um gráfico muito legal, olha só que interessante. Brasil de cor e raça, no censo demográfico, a pergunta se refere à cor ou raça da população. E aí você vai observar o gráfico. Em 2000 e 2010, em azul está 2000 e 2010 está em verde claro, verde piscina. Tá? Então, o que você vai ver aí? Ó? Uma coisa interessante, tá? O censo, os funcionários do censo, não são eles quem respondem, eles aguardam a sua resposta. Então, vamos lá, ele pergunta se você é branco, preto, amarelo, pardo, indígena, sem declaração. Ou seja, a pessoa sem declaração é a pessoa que não quer responder ou não sabe dizer. Mas eu tenho os amarelos, que geralmente são os orientais, os indígenas, que vocês já sabem que é o povo indígena. E aí você repara que houve uma diminuição da população branca e um aumento da população parda. A preta, a amarela, a indígena estabilizou e sem declaração está zero. Ou seja, então está havendo, começando a ter um leve equilíbrio, principalmente entre brancos e pardos. Tá? Mas é muito interessante você observar que o censo ele aguarda a sua resposta. Então, se ele bater na sua casa e ele te perguntar quantas pessoas tem, você falar tem 5, é essa a resposta. Então tem que tomar cuidado caso você receba a visita. Professor, então vamos lá. Se todas as famílias mentirem, haverá um problema? Olha, sim, claro que a gente espera que o funcionário do censo seja realista, né? E de certa forma consiga deduzir que a resposta está errada ou mentirosa. Vamos pensar dessa maneira, tá? Mas é claro, a gente está falando uma coisa muito séria, enfim, dificilmente alguém vai provocar um grande problema, né? Até porque não existe motivo para você forjar uma resposta sem se tratando de censo, tudo bem? Então é por isso que, em função disso que eu estou dizendo, é confiável o levantamento do censo do IBGE, tudo bem? Então pode confiar, ok? Com relação à quantidade de pessoas, a idade, se é idoso. Hoje nós estamos indo para uma situação em que o Brasil está se tornando velho.
E aqui na página que vocês estão vendo, na página 127, vocês têm aí esse gráfico a respeito da cor raça. Inclusive tem até uns exercícios para você responder. Fique lá à vontade, não vou te ajudar. Aí depois no vídeo anterior eu falei um pouquinho da população, bacana, distribuição da população brasileira. E na aula anterior eu havia falado sobre a região, região sul, sudeste, a região nordeste, na área litorânea, ou seja, olha a Rosa dos Ventos aqui, o lado leste do Brasil, a população é maior, né? Lembra até o Tratado de Tordesilhas, né? Que formou as capitanias hereditárias, que você observa que grande parte da população fica do lado leste, nas regiões nordeste, sudeste e sul. A centro-oeste e o norte já tem, a população diminui. E no outro vídeo eu falei por quê? Porque eu tenho as florestas, no caso a floresta amazônica, eu tenho ainda o Pantanal e o Cerrado, e eu ainda tenho uma grande quantidade de áreas agrícolas e também a pecuária nas regiões centro-oeste e também um pouquinho do norte. Então, isso colabora para o aumento vagaroso da população nessas duas regiões. Já na região sudeste, centro urbano, Rio de Janeiro, urbano, turístico, Minas Gerais também turístico, região sul também. A região sudeste concentra-se polos industriais, então oferece muitos empregos, tá? Tecnologia avançada na região sudeste. Pontos turísticos na região nordeste, ok? Festividades, muita cultura também, uma cultura riquíssima na região nordeste. Então, tudo isso colabora para o aumento da população. Inclusive, o Brasil, né, as empresas terceirizadas estão tendo muito investimento na região nordeste. Então, isso colabora também para que o estilo de vida melhore. Há uns 30 anos, pelo menos, o Nordeste não era, muitas áreas da região Nordeste eram áreas sofridas. Tanto que mais para frente vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês o êxodo nordestino, a fuga das péssimas condições de vida que os nordestinos tiveram que enfrentar. Então, eles foram em várias regiões do Brasil para fugir principalmente da seca. Hoje a coisa está diferente, está mudando, está tendo investimento. Isso é muito bom. Tá? Fechou? Aí eu tenho aqui umas perguntas sobre em qual região mapa há a maior concentração de habitantes. Você já sabe, é a área leste, tudo bem? E aí depois você vai identificar no mapa o estado em que você mora. Agora, considere 3 níveis de concentração de habitante: baixo, moderado e alto. No estado onde nós moramos, é alto? Gente, vou até dar um zoom aqui. Não preciso nem eu dar dica, né? Principalmente no lugar onde nós moramos. Nós moramos próximos à cidade de São Paulo. Se você observar, ele tem aqui uma grande concentração a respeito. Vou até dar uma aproximada de um zoom. Nós moramos num lugar, todos nós moramos mais ou menos aqui em Suzano, próximo ao estado de São Paulo. Olha só, inclusive a setinha está até com uma luzinha para você perceber. E você percebe que a quantidade populacional é alta. Tá? É muito grande. Não precisa você nem fazer uma pesquisa a respeito, você consegue, de certa forma, entender que a capital ela tem uma população vasta em função do setor industrial. Tá? Há também os aspectos culturais, turísticos, mas o oferecimento de emprego, de um estilo de vida diferente, é muito grande. Então, o que acontece? As pessoas acabam vindo para cá. Por isso que eu tenho aí uma alta concentração populacional. Tudo bem? Então, você vai colocar, óbvio, né, a resposta aí que é realmente grande, alta, a população brasileira. Na outra página, eu tenho mais exercícios bacanas aqui, interessante. São exercícios que também pede para você observar. Olha só que interessante aqui, você tem. Também se sabe que a maior parte da população vive nos municípios que estão no litoral do país. Ao todo, essa parcela de habitantes reúne mais ou menos 27% da população, com base no censo de 2010.
e é pela grande quantidade de brasileiros que vivem no litoral que a Mata Atlântica conserva apenas 8%. Então, o que está acontecendo? Eu já falei para vocês, inclusive. Quando começa a colonização brasileira, inclusive tem aqui, quando a colônia brasileira, quando os portugueses chegam ao Brasil, os primeiros lugares que eles vão colonizando é a costa brasileira, é o litoral. Por quê? Vários fatores. Floresta densa, o não conhecer o interior do Brasil, indígenas bacanas, porém, grande maioria, indígenas hostis. Tá? Era uma época em que vocês vão ver mais para frente, que eu falei ano passado a respeito da antropofagia. Antropofagia, o que era? Eram aqueles rituais indígenas a respeito de se comer o seu inimigo para obter o quê? Coragem, sabedoria. Né? Então, não comia-se o inimigo pelo fato de estar com fome. Não, era um ritual sagrado, inclusive, para eles. Então, em função disso, coloniza-se o quê? O litoral. Por isso que eu tenho um dos motivos de ter uma população grande também no litoral é esse. A colonização ela começa no litoral. Depois de muito tempo, já no século XX, é que a coisa foi modificada. No século XIX, você já tem aí uma espécie de, digamos assim, de uma invasão, de um conhecer das áreas da região norte. O centro-oeste ele vai sendo, digamos, ocupado já com relação à busca dos minérios e diamantes. Inclusive, você tem aí a questão do Tiradentes, né? Nas regiões, inclusive na área de Minas Gerais e Goiás, eles acabam descobrindo alguns pontos de minérios, principalmente com relação às riquezas que são o ouro e o diamante. Mas o importante é você saber o quê? Que o litoral ele foi o primeiro local, o primeiro ponto. Vários lugares do litoral brasileiro foram os primeiros pontos para se colonizar. Então, também respondendo à questão populacional. Por que o litoral tem mais pessoas que o norte? Além de tudo que eu falei para vocês, tem essa questão da colonização. Tá? E aí você tem o questionário: quanto cresceu a população brasileira desde o primeiro censo demográfico? Para resolver essa situação, consulte a tabela e use a calculadora. Então você está vendo aqui, em 1992, 1990, 1940, 1980 e 2010. Olha só a diferença. Em 1872, o censo contou, estimou, ou seja, chegou a um resultado. O Brasil tinha apenas 9 milhões, quase 10 milhões de pessoas. E agora, em 2010, tem 190 milhões. Há uma estimativa que a gente já tenha, já em 2019, mais 200 milhões de pessoas. Tá? E aí você vai fazer o cálculo. Para resolver essa situação, é só consultar a tabela. Então, você vai ver o quanto cresceu. Tá? É só fazer 9 milhões 930, perdão, você vai fazer 190 milhões 756 mil menos 9 milhões 930 mil. E aí você vai ter o resultado. Aqui ao lado tem mais um exercício, censo demográfico. Também colhe informações de filhos por mulher. E aí vocês vão ver a respeito, aí, de acordo com os dados do mapa, relacione a primeira imagem da coluna à segunda. Essa eu não vou responder, você vai fazer por região, você tem que saber, procura, pesquisa, tudo bem? E aí, por último, eu tenho o para relembrar. Gente, na verdade, esse vídeo foi mais para fazer uma revisão do capítulo 3. A minha ideia era entrar no capítulo 4. O capítulo 4, características sociais brasileiras. O que você vai fazer? Dá uma lida nas páginas que tem texto. Não precisa fazer, por enquanto, os exercícios. Dá uma lidinha bacana, você vai ver as características sociais. De cara, você já vai ver uma grande muralha separando aqui um condomínio de luxo, inclusive tem até piscina particular, né, em cada andar. E aqui as comunidades que outrora eram chamadas de favelas, lugares invadidos. Você repara que além de casas aqui, você vai ver acompanhando a sua apostila, eu tenho casinhas aqui na beirada, beirando o muro. Olha só que interessante. Interessante a maneira de dizer, na verdade, olha que horrível, né? Porque aqui são invasões.
E aqui não é um terreno, pessoas que não têm condições, né, de sobreviver, moram em quaisquer lugares. Do outro lado tem uma quadra de tênis chiquérrima, piscina, e cada andar tem uma piscininha. Então o capítulo 4 está mostrando características sociais, você vai dar uma lida, você vai ver aí a renda, você vai ler desigualdade social, você vai entender o que é desigualdade social. Inclusive, está mostrando aqui a renda, né, da família, que você vai observar e que você vai acabar entendendo um pouco a respeito de renda, de educação, enfim. Tá? Eu vou deixar para vocês lerem e aí depois, mais para frente, eu faço um vídeo a respeito do questionário. Tudo bem? Então, boa aula, bons estudos e respondam bonitinho aos questionários, que aí no retorno às aulas, aí a gente faz aquela correção, aquela revisada bacana. O importante é você ler, estudar, para você chegar no retorno às aulas e já ter uma noção do que nós estaremos, ou que nós faremos, tá bom? Um abraço.